Salve, Alexandre. Hoje a gente Fala, podia cara. conversar um pouco sobre resiliência digital, né? Porque a gente tem ouvido falar tanto sobre como a pandemia agilizou as transformações digitais das empresas e tudo, e a gente sabe que tudo que aconteceu nos últimos meses foi meio no desespero, né? E a toque de caixa. Então, quanto será do que foi feito que é sustentável, né? Que vai funcionar do jeito que foi feito para o futuro? Não diria nem só sustentável, né? Quanto do que foi feito, de fato, foi um ajuste, uma capacidade de se reinventar, de se adaptar, e quanto foi uma instalação do zero, uma criação que não estava nem sequer esperada, né? Quanto a gente viu aí de soluções que, na verdade, as pessoas pareciam que não usavam. E a gente tem visto alguns números aí, né? Na semana passada eu comentei contigo daquela estatística que saiu, se eu não me engano, no portal do Globo, falando que 25%, não, foi 25? Não, Eu tô no 65. 65, eu falei, eu preciso que o 25 na minha cabeça estava muito pequeno. 65% dos executivos nunca tinham usado nenhum software de comunicação, né? Nenhum Skype, nenhum Microsoft Teams, nada disso. Que não, 65. o que não só é surpreendente, como é assustador, né? Porque se você parar para pensar que as pessoas que lideram empresas nos dias de hoje, 65% nunca tinham utilizado uma solução de videoconferência, essas pessoas estavam vivendo no século passado e tentando liderar empresas nesse século, que não promete um bom resultado. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Eu diria que, assim, ficou meio vaga a reportagem para mim. Eu acho que não, cara, é além disso, sabia? Não é só a vídeo que eles não usavam. Eu acho que eles nunca tinham usado o aplicativo em si, nem sequer para trocar mensagens, nem Sim, sequer você para fala gerir alguma outra coisa. as soluções de cooperação, de colaboração, na realidade, né? E isso ou seja, vai além da vídeo, né? O que, de certa forma, é ainda mais chocante, porque se a gente pensar um pouco, aquilo que você não tem conhecimento, né? Eu tenho repetido muito essas frases aí nas nossas conversas e também com os nossos cursos e as nossas palestras, enfim, os eventos que a gente faz. Eu tenho repetido muito isso, que é uma frase que é aquilo que você não tem de conhecimento, né, que não está dentro da sua cabeça, você não consegue nem sequer imaginar as possibilidades. E o que fica claro para mim nessa estatística é que 65% dos executivos não conheciam isso. Eles não sabiam que isso existia. Isso não fazia parte do repertório dos caras. O Obviamente. que faz com que a base de pensamento dele esteja afetada, né? Ou seja, como é que ele vai imaginar o que é possível ser feito se ele não tem ideia do que é possível ser feito, né? Ou seja, como que a empresa pode pensar em uma coisa, qualquer que seja, produto, serviço, que é adequado à realidade de hoje, se ele não conhece qual é a realidade de hoje, de fato? E aí, indo para o caminho do que a gente está falando, que é a questão da resiliência, né, como é que você vai se imaginar adaptativo, né, resiliente de fato, se você não tem o conhecimento do que é possível? E aí, trazendo para essa questão da resiliência digital, que eu acho que é de fato uma questão que parece simples, mas que muitas vezes está completamente esquecida e que a gente vivenciou, né? Eu na minha carreira, você na sua, por empresas onde nós trabalhamos, a resiliência digital literalmente era uma coisa absolutamente impossível de ser atingida, porque as empresas não estavam preparadas para ter essa capacidade de responder rapidamente do ponto de vista de restabelecer uma infraestrutura, os serviços, enfim, colocar a coisa para funcionar de uma forma robusta, né? Porque não é simplesmente colocar para funcionar, é colocar para funcionar de uma forma robusta que continue atendendo às necessidades do negócio, às necessidades dos clientes. Eu vivi na pele isso por muitas empresas onde eu trabalhei, que as coisas estavam muito ligadas às escolhas digitais que se faziam, né? Eu que passei por empresa de software as a service,
eu fiz a implantação dos requisitos necessários para você poder ser resiliente. Mas é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. As pessoas têm dificuldade de entender o porquê aquilo é necessário. E principalmente têm dificuldade de entender que os parâmetros de comparação atuais são outros. As pessoas comparam você com o Google, comparam você com a Amazon, com a Microsoft, com empresas que nunca param porque estão preparadas para nunca parar. E se você não tiver, você não consegue entregar a qualidade de serviço que as pessoas esperam. E não importa que você não seja a Google, você não seja a Amazon, você não seja a Microsoft, a Apple, não importa. Porque a expectativa das pessoas passou a ser aquela, né, de que você vai estar sempre funcionando. Então, não tem a possibilidade de você querer usar um serviço, chegar lá e não estar funcionando. Aquilo não é de forma alguma natural ou razoável para o consumidor atual, né? O consumidor moderno. Isso vale para várias questões, inclusive se a gente pegar alguns conceitos básicos, né, como a própria elasticidade das redes, né, das nuvens, que está diretamente relacionada à possibilidade de você ter essa resiliência de crescer, diminuir, e se ajustar. É um conceito fácil de explicar, mas muitas vezes não aplicado, né? E o que vale para infraestruturas vale, obviamente, para soluções de negócio. E aí a gente tem que falar umas coisas que são bastante desagradáveis, né? Mas a caixinha, né? Eu tenho usado muito esse termo também, você sabe disso. A caixinha com que a gente tem se deparado quando a gente visita empresas, clientes e realidades das quais nós temos trabalhado, a caixinha tem sempre os mesmos fornecedores, né? Ali dentro tem sempre a mesma coisa, tem sempre a mesma Microsoft, a mesma Oracle, a mesma Salesforce. Você tem, sei lá, 10 fornecedores que dominam o ambiente corporativo de tal maneira como se não fosse possível criar soluções com outras ferramentas e de outras formas. E isso dificulta significativamente, né? Mas isso é a versão moderna de uma frase antiga. Na antiguidade digital, a frase era: ninguém nunca foi demitido por comprar IBM. Depois virou: ninguém nunca foi demitido por comprar Microsoft. E aí se estendeu para algumas outras empresas, que são grandes empresas de software, fazem produtos altamente relevantes, de alta qualidade, mas, como você falou, tão longe de ser a única alternativa aí que existe. Mas são soluções convenientes para quem está preocupado em se esconder atrás de uma marca e não preocupado em trazer inovação para aquilo que faz e tentar ser o mais eficiente, o mais dinâmico, o mais adaptável possível, né? Mas você concorda Infelizmente, é uma grande parte das pessoas, né? Mas você concorda comigo que essa proteção que você tem, de certa forma, ela te traz problemas enormes, porque, obviamente, você está com o seu custo de manutenção e, o que é pior, o seu custo de oportunidade de criação travado, porque você está limitado única e exclusivamente às realidades que essas empresas trazem para você. E, como você falou, nada contra, elas são grandes inovadoras, elas trazem grandes soluções, mas se tudo que você conhece são 10 possibilidades, o seu universo de combinações está restrito a 10 possibilidades. E o que é pior, a gente sabe que essas 10 possibilidades, elas foram muitas vezes criadas única e exclusivamente para pessoas técnicas. E aí você, de novo, trouxe uma limitação agora de operação, ou seja, uma questão de custo, uma questão de criação de solução, porque você está dependente daquele departamento, daquela gente que consegue materializar soluções tecnológicas utilizando fornecedores que são só aqueles 10. Então, a gente entrou e a gente tem falado muito sobre no-code, nós dois, inclusive, realizado muitos trabalhos em cima dessa, digamos, revolução, e não é de hoje, né? Porque a gente está envolvido com isso há algum tempo, de diversas formas, inclusive empresas que nós trabalhamos e depois
falando, seja aqui no nosso canal, seja prestando consultoria, seja fazendo curso, seja realizando, entregando soluções de diversas formas, onde tem jeito, cara, a gente precisa que as ideias das pessoas possam se materializar, que elas possam se transformar em soluções num espaço de tempo que esteja adequado. A gente está vivendo agora essa questão da pandemia, né? E se a gente não ninguém conseguir... podia esperar por ela, né? Mas o inevitável hoje tem se tornado mais constante do que a gente gostaria, né? A questão da era da complexidade que a gente está vivendo, ela traz essa questão, né? Nós, enquanto consumidores, nós, enquanto pessoas que queremos estar nos relacionando de outra forma, consumindo de outra forma, realizando de outra forma, estamos impulsionando essas mudanças que não param nunca. E ao não pararem nunca, o que nós esperamos é que a gente encontre soluções que estejam alinhadas com as nossas necessidades. E aí, essa questão da resiliência não é mais uma como é que a gente pode dizer o que eu quero dizer? Não é Você mais tem que estar preparado para se adaptar, essa é a realidade. Você tem que estar preparado para se adaptar sempre. Não é mais só uma desejável, pandemia. é necessário, né? Não é só para uma pandemia. A pandemia, ela veio para mostrar que coisas de grande impacto podem surgir do nada muito rapidamente. Mas o fato é que, independente de pandemia, muitas mudanças grandes vão vir nos próximos anos, trazidas pela evolução exponencial da tecnologia. E as empresas precisam se preparar para isso, precisam estar prontas para se adaptar. E você vê como que no mundo analógico essas coisas são engraçadas e difíceis, né? O supermercado que eu vou perto da minha casa, ele não parou de funcionar, obviamente, em nenhum momento durante a pandemia. E ele negligenciou todas as questões do cuidado até bem pouco tempo. Há bem pouco tempo ele começou, então, a se preocupar com a limpeza do carrinho com álcool e a botar álcool gel nas pessoas que entravam. Beleza, um pouco mais de uma semana atrás, veja bem, apenas uma semana atrás, ele passou, então, a medir a temperatura das pessoas que entram no supermercado. Ora, essa é uma mudança que não aconteceu agora, né? A pandemia, essa situação de mudança se estabeleceu há 4 meses atrás. No mundo físico, o cara demorou 4 meses para começar a fazer algumas adaptações, eu digo algumas, que do lado de dentro mudou nada. As gôndolas continuam nos mesmos locais, o distanciamento entre as gôndolas continua exatamente iguais, a forma como os produtos estão distribuídos e disponíveis nas prateleiras continua absolutamente igual, ou seja, não tem nada. Ou seja, tem essas mudanças, tudo bem, também tem mudança nos caixas, não vou dizer que não tem ali, também demorou, foi mudando, mas do lado, ou seja, são mudanças ainda periféricas, né? Você vê como essa questão da resiliência, ela não é só digital, né? É analógica também, essa capacidade de você mudar rapidamente para ficar mais claro, resiliência é uma consequência, né? Vamos dizer assim, o que falta é adaptabilidade. A resiliência é uma consequência da adaptabilidade. Você, ao estar apto a se adaptar, você é naturalmente mais resiliente. Então, acho que isso é a questão principal hoje para as empresas, é que elas não estão prontas para se adaptar. Elas não têm agilidade em lidar com as mudanças, em lidar com as novidades, né? de se adaptar ao que está acontecendo. Eu diria que não é uma questão de não entendimento, é uma capacidade de não reação, né? Ou de uma reação muito lenta. Só que como a gente está vivendo nessa questão digital, essa lerdeza, dependendo do tipo de negócio que você tem, ela é literalmente suficiente para te jogar absolutamente para fora, né? E a gente tem visto isso acontecer com vários negócios. Não é à toa que a Tesla está jogando para fora os outros concorrentes. Claro que ela não vai tirar do mercado os outros concorrentes, porque ela está, digamos, expulsando os caras por alguma prática, digamos, ilegal ou não, ou incorreta. Ela está criando soluções que estão mais adequadas às necessidades dos clientes. E os clientes, naturalmente, estão consumindo mais dela e jogando para fora o consumo nos outros.
ela entendeu como resolver mais rapidamente questões que estão associadas à vontade dos clientes, dos seus consumidores. Eu acho que essa questão da resiliência ela vai nesse ponto, né? Na verdade, entender, né? Aí, na verdade, você tem uma outra questão envolvida, né? Que é a disposição de questionar os modelos estabelecidos e de não se apegar a modelos ultrapassados. A Tesla tem um modelo onde ela não tem concessionária, né? E as outras empresas automobilísticas não sabem trabalhar, viver sem a concessionária. E um test drive de 1000 milhas, né? Então, essas coisas são muito diferentes e proporcionam uma experiência inteiramente diferente para o consumidor. Né? Uma experiência mais simples, teoricamente, vamos dizer assim, para o consumidor, e, ao mesmo tempo, mais prática, mais confortável, porque você não precisa levar o seu carro na concessionária para você fazer um conserto no seu carro. O seu carro é buscado para você. Se você tem um problema no seu carro, a fábrica do carro sabe que o carro está com problema. Então você tem uma dinâmica diferente que muda o jogo, né? Muda o jogo. E aí o que acontece? As outras empresas ainda estão jogando o jogo antigo, que não é o jogo que a Tesla está jogando. Então você tem essa dinâmica, vamos dizer assim, dela, que obviamente faz com que ela consiga se adaptar mais rápido a situações como essa. Você, para comprar um carro Tesla, você não precisa entrar em contato com ninguém. Você faz pela internet. Sempre foi assim. O que é interessante é saber que provavelmente essas empresas estão sentindo essa dificuldade, né? As outras que não pensaram e não se construíram desse jeito, né? Eu sentia isso quando executivo em outras companhias. Eu sentia a dificuldade que a gente tinha para criar algumas soluções digitais por causa das decisões que a gente tinha tomado. Não adianta você ter uma estrutura rígida e sobre ela querer criar maleabilidade. Não funciona. Se você constrói prédio de um jeito rígido e no seu lugar tem terremoto, o seu negócio quebra. Quebra porque é da natureza do movimento e dos materiais que você usou. Ou você constrói pensando nessa liberdade, nessa sua capacidade de poder se ajustar, ou você não consegue. Eu tenho uma experiência que eu me lembro de estar em reuniões discutindo justamente essa questão de, por exemplo, você tem uma empresa que ela resolve partir para uma venda consultiva. Eu agora quero fazer uma venda consultiva, que é uma venda especializada para cada tipo de cliente. Se eu vou fazer uma venda especializada para cada tipo de cliente, eu naturalmente preciso ter capacidade para adaptar e para criar as soluções moldáveis a partir das necessidades de cada cliente. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho insumos, né? Se a minha infraestrutura, se as minhas escolhas digitais, se as ferramentas que eu uso não me dão essa possibilidade de reorganização e redimensionamento de uma forma rápida para poder entregar aquilo que se está vendendo, né? Eu vivi isso e eu me lembro, você lembra disso? A gente conversava no café, você foi terapeuta para as minhas conversas que extrapolavam, digamos, o meu ambiente corporativo, para tentar justamente esclarecer: será que sou eu um insano? Será que o mundo está insano? Será que as realidades são insanas? E talvez algumas das pessoas que assistem às nossas conversas estejam passando por isso. Você não consegue acelerar ou ser resiliente num pedaço da empresa. Você precisa encontrar um processo que permita que o organismo... Não tem como sua mão ser resiliente se o resto do braço não for. Tem saída isso. Bom, eu espero que as pessoas consigam ter a noção de quem é o maluco, eventualmente, né? Eventualmente. Não que eu seja muito são, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que é isso. É um uma boa conversa. É um assunto interessante para o momento, né? Nos incomoda, né? Na verdade, isso.
Porque a gente vê os problemas acontecendo nos lugares, né? E vê a dificuldade das pessoas em aceitarem o fato de que as coisas, as formas de trabalhar precisam mudar. Né? E muitas vezes por simples preconceito, né? Você não abrir espaço para o novo, não tem como você poder imaginar possibilidade nova. Vai ter que imaginar, você tem que imaginar a possibilidade diferente. Se você está imaginando essa possibilidade diferente, você deveria estar tentando usar uma coisa diferente. Eu não consigo imaginar alguém que quer viajar para Marte, como é o caso da missão que a SpaceX está trabalhando, você tentar imaginar que você vai chegar lá com os mesmos artefatos que já existiam, né? Era óbvio que você não ia. Vai ter que construir alguma coisa nova. Para construir coisas novas, muito provavelmente vai ter que estar usando coisas novas, né? Eu sei que eu toquei nesse assunto, eu tenho que tomar cuidado, porque senão você se inflama. Não, eu tô. E você vai nesse. Eu já dei nossa adaptabilidade por adaptada. Então valeu, cara. A gente se fala Falou aí então, a depois. gente se fala na próxima. Valeu, um abraço.